Agora, se nós formos olhar, né? Mateus capítulo 24, versículo 14, que Jesus diz assim: Esse evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada, então virá o fim. É verdade isso que está escrito lá? Você sabia que o evangelho já foi pregado a toda a terra habitada? Você sabia disso? É surpreendente você ter que ouvir isso, mas já aconteceu isso. Já houve uma época aí que o evangelho já foi pregado em toda a terra habitada. Aí você pergunta assim, onde é que está isso? Porque ainda não veio o fim. Lá na Bíblia, em Colossenses capítulo 1, versículo 23. É impressionante esse versículo, se você for ler lá. É uma revelação muito profunda. Talvez a igreja saber disso vai gerar uma certa polêmica na mente das pessoas. Mas você pode pegar lá que está escrito assim: Eu, Paulo, fui ministro do Evangelho, a qual foi pregado em toda a terra habitada, em toda criatura que está debaixo do céu. Colossenses 1, versículo 23. Você pode ler que está escrito isso. Geograficamente, na época do apóstolo Paulo, foi pregada toda a terra habitada. Daquela época, o Evangelho foi pregado. Toda a terra habitada. Agora, analisa comigo isso aqui. Presta atenção, fique aí para você prestar atenção. Se Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 14, que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações e então viria ao fim. E o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses 1, 23, ele pregou o evangelho a toda a terra habitada, todo morador que existe debaixo do céu, a qual eu, Paulo, ele diz, eu fui ministro. Então, o apóstolo Paulo, para início de conversa, o apóstolo Paulo foi responsável em levar essa mensagem para outras nações. Não foi o povo lá do Pentecoste. Porque o apóstolo Paulo se converteu pelo menos 14, 15 anos após o Pentecoste. Então, ele diz que ele foi constituído como ministro do evangelho a todas as outras nações. Não foi o povo do Pentecoste. Ok? Então, se você analisar bem, esse texto está de acordo com aquilo que ele veio falando. Mas não estou falando essa questão do Pentecostes, eu não vou falar sobre isso aí. Eu tenho muito vídeo gravado sobre isso, que seja um outro assunto. Agora eu quero perguntar para você. Se lá o texto diz que em Colossenses capítulo 1, versículo 23, que o evangelho foi pregado em toda a terra habitada, e aí Paulo afirma isso, que ele foi o ministro desse evangelho que foi pregado a toda a terra habitada daquela época, todos ouviram falar do evangelho. Então Jesus falou em Mateus 24, 14, que todos ouviriam o evangelho, seria pregado a todas as nações, então viria o fim. Então cadê o fim? Porque se o fim viesse lá, quando o apóstolo Paulo pregou, sabe que ano foi isso que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os Colossenses? Foi no ano entre 60 e 62 depois de Cristo. Entre 60 e 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Ou seja, depois que Jesus morre e ressuscita, a igreja é instituída. 60 anos depois, o apóstolo Paulo escreve essa carta. Ou seja, o apóstolo Paulo afirma que uma faixa de 40 ou 50 anos foi o tempo que aquele povo levou para pregar o evangelho a toda a terra habitada daquela época, que não é nem a metade de longe do que existe hoje. Hoje nós temos 7 bilhões de habitantes na humanidade. Naquela época não tinha nem 10% disso. Eu acredito que seria isso. Mas eles pregaram toda a terra habitada. Você vê que o poder do Espírito Santo era tão grande na vida deles, a dedicação era tão grande na vida deles, que eles conseguiram pregar esse evangelho a toda a terra habitada. Ô, meu irmão, o que é que está faltando para a gente? O que é que está faltando para a igreja? Hoje existem milhões e milhões e bilhões de denominações que dizem cristãs. E muitas das vezes não se vê esse evangelho sendo pregado realmente. Mas a questão aqui é o seguinte: que fim é esse que Jesus falava? Jesus jamais vai confrontar com a sua palavra. Você percebe que às vezes a Bíblia parece que ela tem contradições. É por isso que o nome do meu canal é Milagres de Yeshua, toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Eu não me conformo em trazer assuntos bíblicos que não tenham contexto. Para mim, o assunto bíblico só tem valor se tiver contexto. Okay? Então, assim, vai haver um confronto entre essas duas palavras. Jesus afirma que seria pregado a todas as nações e viria o fim, Mateus 4,14. E o apóstolo Paulo fala que isso se cumpriu em Colossenses capítulo 1, 23. Então, por que não veio o fim? A gente tem que entender uma coisa: que fim esse Jesus falou? Porque ele não ia negar a sua palavra. Então, uma vez que ele cumpriu a palavra, o que Jesus dizia? Poxa, o apóstolo Paulo conseguiu levar a mensagem para todas as nações. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar e cumprir o que eu prometi.
Só que ainda existem bilhões de pessoas que precisam ouvir o meu evangelho daqui a séculos e milênios para frente, como é o nosso caso. Depois daquilo, 2000 anos se passaram. E eu e você estamos ouvindo o evangelho. Ou seja, se Jesus tivesse vindo naquela época executar juízo e determinar o seu reino, nós não existiríamos. Essa multidão grande que tem lá em Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14, que fala que haveria uma grande multidão a qual ninguém conseguiria contar, essas pessoas não iriam existir. Então nós temos que entender o seguinte: que fim é esse que Jesus falou? Ele falou de algum fim, que Jesus não vai confrontar a sua própria palavra. Ele não poderia dizer: olha, o apóstolo Paulo pregou lá embaixo, olha, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou ter que descer para executar juízo lá na terra, porque foi pregado, mas ainda precisa muita gente nascer para ouvir esse evangelho. E agora, que fim é esse? Na verdade, nós temos que entender o histórico. Lembra da história que no ano 70 Jerusalém foi destruída? Lembra da história que o templo foi destruído no ano 70? Não temos uma afirmação bíblica se há alguma afinação entre esses capítulos. O fim que Jesus falou em Mateus 24:14 e o fim que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1:23. Alguma ligação à questão de Jesus ter, a questão do templo ser destruído pelos impérios romanos daquela época. Porque o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, foi sitiada, foi tacada a fogo em Jerusalém. Então, a gente tem que compreender o seguinte: então, se no ano 60 o apóstolo Paulo disse que o evangelho tinha sido pregado a toda a terra habitada, e no ano 70 destruíram o templo, Jerusalém foi tocada a fogo, então nós temos que entender que Jesus teve alguma volta em algum momento da eternidade, dos séculos aí para trás. Ele deve ter voltado sim e executou algo naquela época. Porque se no ano 60 Paulo diz que o evangelho tinha sido pregado em toda a terra habitada, Jesus teria que cumprir a sua promessa de voltar. Agora temos que entender o que é se voltar. Será que esse voltar é como as pessoas pensam? Jesus descer como o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, e está de novo andando pela terra? Será que esse voltar de Cristo é exatamente assim? Posso analisar isso? Será que Jesus não voltou em alguma época aí no cumprimento dessa palavra de Colossenses 1:23? Analise comigo. Com certeza houve algum tipo de retorno de Cristo, nem que seja da sua execução, nem que seja da sua ação, da sua justiça em relação à humanidade pecadora. Sendo que Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. 10 anos depois que o apóstolo Paulo falou que o evangelho tinha sido pregado a todas as nações, teria que se cumprir alguma coisa. Porque se você não sabe, está lá escrito: foi pregado a toda a terra habitada e Jesus não voltou. O Jesus volta, como a gente está pensando, ele vinha executar juízo, Armagedon, tudo aquilo que a gente viu no Apocalipse. Será que não existia um Armagedon lá também, no ano 70? Aquela destruição toda que ocorreu no meio do seu povo? Porque nós temos que entender uma coisa: o povo de Deus era só aquele povo ali naquela época. Aquilo era o povo de Deus. Só que hoje, meu irmão, o povo de Deus está espalhado no mundo inteiro. Hein? Só que agora, quando ele vir, já pensou se ele vir igual lá no ano 70? É lógico que ele vai executar juízo também, porque no Apocalipse está cheio disso. E Jesus vem executando juízo sobre a humanidade por meio do Armagedon. Então nós temos que entender isso. Então já houve um momento em que a terra foi pregada por completo, em Colossenses 1:23. Então esse cumprimento agora ele vai ser numa escala global, nesses últimos tempos agora. Né? O templo foi destruído, Jerusalém foi tacada a fogo, foi sitiada, e houve tudo isso que aconteceu, foi invadida pelos imperadores, pelo império. E nós temos que entender: Jesus não retornou da maneira que pensávamos. Certo é que coisas aconteceram naquela época que ficaram marcadas na história. A mesma coisa é hoje. Vamos ficar alerta. Porque nós podemos estar olhando para cima, esperando alguma coisa acontecer, e às vezes Jesus já está operando na humanidade por meio do seu juízo, por meio da sua salvação em muitos que não estão prestando atenção. Fique alerta aos sinais de Deus. Fique alerta aos acontecimentos, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. E se você estiver preparado, você estará preservado do que haverá de vir. Mas, se você estiver despreparado, os juízos virão sobre aqueles que não querem saber de Deus, como veio lá no ano 70. Porque Deus, ele é ontem, hoje e sempre. Essa mensagem fica no seu coração. Eu oro para que você esteja firme na volta de Cristo. Porque o Evangelho foi pregado a todas as nações no ano 62, pelo apóstolo Paulo. E agora está se cumprindo novamente.
Certo é que algo vai acontecer. É o que está escrito em Apocalipse. Estejamos cientes, porque Jesus virá e não tardará. Executará juízo sobre o mundo ímpio e salvará as suas ovelhas, conforme está em Mateus capítulo 25. Para minha direita, benditos de meu Pai, que me ouviram, deram ouvidos à minha voz. Partáveis para a esquerda, os bodes e os cabritos, que rejeitaram o Evangelho, brincaram com o Evangelho e desprezaram o nosso Cristo Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Essa mensagem fica no seu coração. Deem os seus likes, compartilhe essa mensagem que é muito forte, é uma revelação muito grande esta palavra. O Evangelho já foi pregado a toda a terra habitada em Colossenses 1:23. Compartilhe isso. Entre nesse canal, tem vários assuntos sobre o Espírito Santo. Compartilhe esses vídeos, contribua nesse canal, compartilhe, dê seus likes, ajude esse canal a crescer. Faça seus comentários que nós vamos juntos descobrir revelações profundas de Yeshua, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.